E o verso número 15, a vista já está começando a perder a força. Daqui um dia eu acho que vai ter que procurar um óculos aí. Então, Josué capítulo 24, e versículo 15, que diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, Guarda aí. ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, Josué dizendo, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Capítulo 24 de Josué, no seu versículo 15, é uma expressão de escolha que todos nós deveremos fazer diante de Deus. Josué ele fez uma escolha assertiva em ficar diante da face do seu Deus, diante da presença de Deus. Josué ministra essa palavra, se não estou errado, ele está ali pela região de Siquém, e ali há muitos montes, e ali ele leva ao povo a sua memória a refletir, a pensar no Deus da montanha, a imaginar antes, a outrora, no Deus da montanha, no Deus da montanha da lei, aonde Moisés subiu ao monte e ali foi buscar as palavras de Deus para ser ministrada ao povo. E Josué está no meio daquela região, levando ao povo a refletir, a pensar, a imaginar naquela glória a qual eles viram e também ouviram a voz de Deus. Em algum dado momento, alguém do povo, o povo pediu a Moisés, disse para Moisés, Moisés, nós queremos ouvir Deus. Tu ouve Deus, mas nós também queremos ouvir. E uma certa feita, Moisés comunica, fala com Deus, e Deus assim diz a Moisés, não, tudo bem, manda o povo se vestir, se lavar, vestir uma roupa nova, se preparar, e colocarei limite para que não se achegue tão próximo ao monte. E naquele dia eles irão ouvir a minha voz. E assim foi. O povo se preparou, se adequou, e de repente Moisés vai e se aproxima ao monte. De repente, trovões, relâmpagos anunciam a chegada de Deus em cima do ápice do monte. A montanha começa a fumegar, trovões anunciando e os relâmpagos anunciando que a glória de Deus estava descendo sobre o monte. O próprio Deus descendo no ápice do monte. E de repente, Deus começa a bradar em cima do monte. E imagino eu Deus falando ao povo as primeiras palavras:
Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus bradando dessa maneira: sigam a mim e a bênção cairão sobre vós. Então o povo, ouvindo a voz de Deus literalmente, as pessoas se achegaram próximo de Moisés e disseram: Moisés, peça para que Deus pare de falar, porque nós não aguentamos. Iremos morrer, iremos se perecer, porque eles não estavam aguentando ouvir a voz de Deus. Somente tu, Moisés, ouve a voz de Deus e transmite para nós aquilo que Deus quer falar conosco. E o interessante é, eles se prepararam, eles estavam preparados, se vestiram, se lavaram, como Deus disse. Mas há uma coisa que incomoda quando eu reflito: você se preparar com a sua roupa, se preparar com a sua gravata, se preparar com o seu sapato ilustre, não significa nada. O povo não estava preparado, era o seu coração para ouvir a Deus. A sua mente não estava preparada para ouvir a Deus. O seu ouvido não estava preparado para ouvir a voz latente de Deus aos seus corações. A minha roupa, eu posso estar preparado com a minha roupa, posso estar preparado com o meu sapato, mas se o meu coração não estiver preparado, a minha mente não estiver preparada, o meu ouvido não estiver preparado, a minha alma, a veste da minha alma não estiver preparada, o meu ouvido, a minha mente, o meu coração irá perecer diante de Deus, diante da sua palavra. Então Josué leva o povo a imaginar o monte, ao monte a qual Deus falou aos seus corações. A que Deus irá servir hoje? Escolhereis, pois, ser um cristão, ser um protestante é uma questão de escolha. Ir para o céu é uma questão de escolha. Ir para o inferno é uma questão de escolha. Você escolhe o seu caminho. Eu escolho qual o melhor caminho, o nosso caminho. A nossa escolha irá determinar o nosso futuro após 50 anos, após 100 anos, aonde eu estarei, aonde eu vou estar. Então a minha escolha determina aonde eu vou estar. Verdade, Deus. Aleluia. E Josué põe diante do povo: quem irá servir? A Deus? Aos deuses dos vossos pais? Ou ao Deus que fumegou no cume do monte, a qual vocês ouviram a sua voz, a qual vocês receberam os mandamentos, a qual ele disse que se vocês servirem a ele, a chuva virá ao tempo certo, proteção virá para você, para a sua casa, para a sua alma, para o seu gado, para a sua família. Qual Deus que vós irais servir? Ao Deus verdadeiro ou ao Deus dos amorreus? Então, que nós possamos, todos, reavaliarmos, porque não é fácil servir a Deus, mas também não é difícil. É uma questão de escolha, é escolher por Deus, é escolher batalhar para a salvação da sua alma, é eu batalhar pela salvação da minha alma, dia após dia. O mundo cada vez mais se aperta, dias trabalhosos, a qual Paulo assim falou:
Porque no final dos dias haveriam dias trabalhosos, e estamos inseridos nos dias trabalhosos a qual Paulo mencionou. Mas será que é dias trabalhosos só no ambiente religioso? Em hipótese alguma, em minha concepção, há dias trabalhosos na igreja, há dias trabalhosos no trabalho, há dias trabalhosos com os filhos em casa, há dias trabalhosos com a questão governamental, há dias trabalhosos para a questão de segurança. Você anda muitas vezes na rua com medo, e são dias trabalhosos que vêm apertando, angustiando, amedrontando a nossa alma. Dias trabalhosos. Filhos desobedecem ao pai, filhos desobedecem às leis, filhos desobedecem às regras, homens desobedecem às leis, às regras impostas, e assim sucessivamente. Dias trabalhosos. Mas Josué disse: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Sabendo Josué que haveria aperto por servir a Deus, haveria oposição, haveria batalha, haveria guerra por servir a Deus. Josué não era isento dessas situações. Ele tinha isso em sua mente, porque Josué já vinha de batalha em batalha, guerreando e guerreando por servir a Deus. Então Josué sabia muito bem que para servir a Deus ele estaria no meio de uma guerra, de uma batalha. Mesmo que o cenário inserido nas Escrituras, você vê que é um cenário que muitas das vezes vemos um cenário de batalha, de guerra física, em conquistar terra, em conquistar locais, mas também tinha uma batalha espiritual, em que cada homem, cada mulher teria que fazer a sua escolha: a quem servir, a Deus ou aos deuses dos amorreus. Então que nessa noite possamos refletir, que possamos escolher sempre a servir a Deus, independente da situação, da circunstância a qual estamos vivendo. Podemos estar vivendo uma doença que pode estar indo no nosso corpo, se degradando, caminhando para a sepultura. Mas não deixe essa situação roubar o Deus que está dentro de você. Permaneça firme, permaneça confiante, porque um dia Ele prometeu, e Ele cumpre, que todos aqueles que estiverem com Ele, a eternidade se abrirá, e nós iremos junto com eles participar da eternidade. A nossa vida é apenas um ponto ligeiro pela face dessa terra, mas na eternidade será uma vida eterna para todo o sempre. Amém. Glória a Deus.